Vamos esperar mais uns 4 minutinhos até começar essa nossa live. Estou aqui estou compartilhando com o pessoal do Facebook e o WhatsApp. Mais 4 minutinhos aí. Só mais um momento. Sim, o Tom, o que acontece? Eu não consegui configurar para tirar as barras. Continua com essas barras aí atrapalhando, né? Dos dois lados. É complicado. Bom. Só mais um momento. Bom, a gente vai começar às 9 horas, não é isso? Faltam 3 minutos para começar a live. Tom, como é que tá o som? Tom, como que está o som? O som está bom, isso é bom. Bom, faltam 2 minutos. Ai, ai. Se puder compartilhar, Tom, me ajuda bastante, viu? Eu joguei no WhatsApp, se puder ajudar jogando no Facebook também. E vamos lá. Bom. Ai, ai. Mais 2 minutinhos. 1 minuto agora. Um minuto para começar a live. Estou achando que vai ser só nós. Opa, já tem 4 pessoas. Conforme vão entrando, gente, quem puder dar um oi aí. Bom, o pessoal já está entrando. Deixa eu pegar aqui meu... Vamos lá, ó. 4, 5, 6, 2, 1, 0. 9 horas da noite. Temos um sininho agora. A Eliane entrou. Então são 9 horas. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Quem estiver vendo este vídeo neste momento, uma boa noite. São 9 horas da noite, hoje que é dia 2/4/2019, numa terça-feira. Toda terça-feira, às 21 horas, eu estarei fazendo uma live aqui neste canal. Bom, então a live é semanal. A live de hoje é sobre egrégoras, formas, pensamentos, sobre... Também vou falar sobre a Nossa Senhora de Aparecida e algumas outras, e também entidades espiritualistas. O pessoal até me mandou umas mensagens hoje falando porque eu deveria colocar menos temas, mas todos esses temas estão interligados. Né? Por incrível que pareça, pensamentos, formas, pensamentos, egrégoras, Nossa Senhora da Aparecida, entidades espirituais, como, por exemplo, que você vê na Umbanda, ou diversos tipos, ou que são canalizadas, também tem a ver, estão todos interligados. E também elementais.
tudo está interligado. Então, fiz algumas perguntas aqui, que vocês vão saber, até o final da live vocês vão saber as respostas, e as perguntas são as seguintes: o que é um pensamento? O que é uma egrégora? O que seriam os elementais? Poderiam os ambientes nos afetarem? Qual é a história de Nossa Senhora da Aparecida? Seria Nossa Senhora da Aparecida uma egrégora? Seria uma entidade dessas que as pessoas... que seriam essas entidades que as pessoas incorporam? Será que elas seriam egrégoras também, que as pessoas incorporam? Tudo isso a gente vai saber até o final desta live. Você pode também falar aqui no chat do vídeo, ao vivo. Daqui a pouco eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo aí, eu vou ler e vou responder. E também, caso você quiser falar novamente, após o fim da live, você quiser escrever aqui no chat que fica após, você pode escrever, que na próxima live eu comento o que você escreveu. Se quiser participar do grupo do WhatsApp, é só entrar em contato comigo, o DDD é 11, número 99630-8461, e eu te coloco no grupo de WhatsApp, onde nós temos uma discussão sobre os temas que são apresentados aqui. Então, inclusive, é possível escolher os próximos temas através dos grupos de WhatsApp. Bom, eu queria falar um pouquinho também do que aconteceram nas últimas semanas. Eu sempre comento aqui, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou falar um pouquinho sobre as últimas palestras que nós tivemos no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, e também convidar vocês para as próximas palestras, não só do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, como também das palestras da Sociedade Teosófica. Eu falo dessas duas sociedades porque elas me dão a liberdade de comentar os temas, né, dessas palestras. Se alguém fizer parte de alguma outra sociedade, de alguma organização, de algum espaço esotérico e quiser que eu comente esses locais, ou mesmo quiserem me convidar para ir, é só vocês entrarem comigo pelo meu WhatsApp, como eu falei, o 99630-8461, DDD é 11, e aí eu não só divulgo, como eu vou também nas palestras. Bom, como eu falei nas outras lives, no dia 22/3 tivemos uma palestra sobre espiritualidade islâmica, com o Marcelo Cipolla, representante do Sheikh Abdullah Al-Haddad. Inclusive, eu comentei um pouquinho sobre essa palestra no último vídeo que eu fiz, né, e a palestra rolou lá na Sociedade Teosófica. Isso foi no dia 22, no dia 23 eu estava no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento para ver a palestra do Ricardo Máfia, que era sobre o livro Sefer Yetzirah, que é um livro da Cabala. E no dia 29 eu fui assistir a palestra na Sociedade Teosófica, chamada Tipos de Meditação, onde o Swami Jitananda, que é da ordem Ramakrishna, não é Hare Krishna, é Ramakrishna, ele deu a palestra sobre tipos de meditação. Então, em uma semana, eu consegui estar junto com o pessoal do islamismo, com o pessoal do judaísmo, né, que o Sefer Yetzirah é um livro da Cabala, e também com o pessoal do budismo, que seria o Swami Jitananda, da ordem Ramakrishna. E ontem, dia 1º de abril, eu estive no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, onde eu vi a palestra sobre ciclos dentro de ciclos, da Cristina Amaro. Essa palestra foi muito boa. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Bom, essa palestra foi muito boa porque ela falou sobre os ciclos, inclusive, não só de Marte em 2019, que é algo que eu vou falar futuramente aqui, como também falou sobre o ciclo eu falo 35 anos de Saturno, ela falou dos 36 anos de Saturno. Por que eu achei legal isso da Cristina Amaro? Porque é mais uma pessoa falando desses ciclos de Saturno que estão influenciando a humanidade. Eu achei bacana, eu queria muito falar sobre isso, né, que tem mais pessoas que têm a mesma ideia que eu achei muito bacana. Na próxima sexta-feira, isso antes de entrar no tema, né, gente? Eu vou falar da palestra, na próxima sexta-feira, lá na Sociedade Teosófica, vai ter uma palestra sobre conceito de Deus, feita pelo Carlos Basílio Conte. Vale muito a pena você entrar ir até essa Sociedade Teosófica para ver essa palestra. E na outra segunda-feira, o Círculo Esotérico vai ter uma palestra sobre a busca da felicidade, né, dia 8 de abril.
Os endereços da Sociedade Teosófica é Rua Mituto Mizumoto, número 301, no bairro da Liberdade. A palestra acontece toda sexta-feira, às 8 da noite. E o Círculo Esotérico fica na Rua Doutor Rodrigo Silva, número 87, ali também, no bairro da Liberdade, ali próximo da Sé. Quem tiver dúvida, também pode entrar comigo pelo WhatsApp 996308461 e eu explico melhor sobre essas palestras. Bom, dados esses recados todos, nós vamos começar sobre o tema, as egrégoras. Só um momento, gente. Sem chimarrão eu não consigo fazer muitas coisas. Está bom o som, gente? Bom, vamos falar sobre formas pensamento. Ó, entrou aqui o Cláudio Damascena, se inscreveu no canal. Muito obrigado, Cláudio, por ter se inscrito no canal. Bom, quem estiver aqui quem não for do canal, por favor, se inscreva no canal e dê um like aí, que me ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Bom, vamos ao tema. Bom, para eu falar de egrégora, eu preciso falar sobre formas pensamento. Né? Porque o que seria uma egrégora? A egrégora, segundo... Eu vou dar É claro que você tem que comprar livros sobre o tema, mas tem organizações que falam o que é uma egrégora, mas eu vou dar algo bem palpável para vocês, que seria o Google. O que a egrégora seria, que está lá no Google, na Wikipédia? Fala que é como se denomina uma força espiritual criada a partir da soma das energias coletivas, mentais e emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. Olha que interessante. Duas ou mais pessoas juntas conseguem formar uma egrégora. Segundo quem escreveu lá na Wikipédia, e você vai ver isso daí aonde? Jesus falava isso, né? Quando tiver duas ou mais pessoas, eu estarei entre vocês. Bom, vamos falar, o que seria isso daí? Seriam duas pessoas pensando na mesma coisa. Então, a egrégora nada mais é do que formas pensamento. Formas pensamento. E eu vou citando aqui alguns livros que você pode ir atrás, ou não sei se você vai encontrar alguma coisa na internet, sobre o que seria o pensamento. Porque para eu entender o que é uma egrégora, eu tenho que entender o que é um pensamento. Um pensamento... uma pessoa que ajudou muito foi o Leadbeater. Seria o Charles Leadbeater, que é da Sociedade Teosófica, na realidade da segunda fase da Sociedade Teosófica. A primeira é a que está lá, a Blavatsky, em 1800, eu acho, e o Leadbeater vem aqui em 1900, numa renovação da Sociedade Teosófica, quando está o Leadbeater, Anne Besant, e também o Krishnamurti, né, que surge ali, que depois saiu também. Mas o Charles Leadbeater, ele escreve um livro chamado Formas Pensamento. E esse livro, Formas Pensamento, o que ele faz? O Leadbeater, ele era um médium. Então, ele via o pensamento. Imagina que o pensamento tem um desenho, um formato, e ele desenhava. Ele desenhou... Então, há um pensamento de raiva. Ele é desse jeito. Ele desenhou um pensamento de raiva. Um pensamento de amor. Ele desenhou o pensamento de amor. Isso lá em 1900, lá atrás, né? Ele desenhou. E o Leadbeater, ele é extremamente importante para o movimento esotérico de todas as organizações, um movimento esotérico mundial. Por quê? O que o Leadbeater fez? Além do livro Formas de Pensamento, tem mais dois livros que eu vou indicar para vocês, que é Os Chakras e Auxiliares Invisíveis. Auxiliares Invisíveis, ele fala sobre, por exemplo, está tendo um acidente, e aí você está acidentado e aparecem como se fossem anjos te ajudando. Podem ser pessoas mortas ou pessoas vivas. Então, você pode ser um auxiliar invisível. Então, às vezes, você dormindo, tem um monte de gente que pede isso, né? Para ser um auxiliar invisível. É interessante. Então, você dormindo, quando você, sei lá, dorme, faz um desdobramento astral, segundo o Leadbeater, né? Sai do corpo e vira um auxiliar, ajuda pessoas que estão em necessidade, segundo o Leadbeater. E o outro livro que eu vou indicar é o livro Os Chakras, do Leadbeater.
Por que esse livro é extremamente importante? Porque antes do Leadbeater, existia um estudo dos chakras pelos indianos, lá nos Vedas, mas eles descrevem os chakras, eles não falam onde estão, eles põem quadrados, eles colocavam elefantes. Se vocês começarem a procurar desenhos de chakras, de símbolo de chakra, os hindus falavam que era aquilo. A partir do Leadbeater que ele fez, ele desenhou o chakra, e ele falou, está aqui, né, mas na verdade, o desenho ele é em 2D e o nosso corpo é em 3D. O chakra, ele está andando, ele está em forma de cone, mas o Leadbeater, ele explicou mais ou menos onde está o chakra e qual é o desenho do chakra. E esses desenhos estão em várias apostilas de Reiki, em livros de Reiki, em livros de tratamento de radiestesia, e ninguém cita o Leadbeater. E foi ele que fez esses desenhos todos, foi ele que fez o estudo decente, um estudo sério sobre os chakras antes de todo mundo. É ele que populariza os chakras. E ele fala disso da forma pensamento, que é o tema de hoje. Ele desenhou lá. Isso é interessante. Eu tive um curso uma vez com o Rubens Saraceni, que dava aquele curso de Umbanda lá, da magia das velas, e ele fala que no astral tem vários desenhos, inclusive muitas aulas deles foi sobre desenhos, né, que na verdade são egrégoras lá no astral. Então, já são dois temas interessantes para entender mais ou menos o que eu estou falando. Rubens Saraceni, né, os cursos dele, e faleceu, infelizmente, mas tem pessoas que continuam dando os cursos dele. Livros do Charles Leadbeater. O próximo que eu vou citar é o próprio Lourenço Prado, que escreveu Alegria e Triunfo. Em algum momento ele fala que o pensamento é um ser inteligente. Ele é uma das pessoas que fala isso em algum dos livros dele. Um outro tema que é interessante é o Masaru Emoto, que fez aquele estudo do poder da água. O poder da água, onde ele pega pessoas para ficarem dizendo obrigado para a água, obrigado, 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 e ele congela a água e tira uma foto da partícula da água. Ou pega pessoas que começam a xingar a água, xingar, congela aquela água, tira uma foto da molécula daquela água. E aquilo forma um desenho. Então, a água, ela capta essas ideias do pensamento, né, essas formas de pensamento, vão para a água, que acaba tendo um desenho. Isso é algo interessante. E última literatura que eu vou dar para vocês, que é interessantíssima, ainda sobre o pensamento, é o Prentice Mulford e Nossas Forças Mentais. O Prentice Mulford, só mais um momento. Eu falo muito bem montado. O Prentice Mulford, ele faz algo logo no começo, o primeiro livro do Prentice Mulford ali, do Nossas Forças Mentais, o primeiro capítulo é o capítulo sobre o que acontece no sono, né? O que acontece, é alguma coisa assim, não lembro do título, mas acho que é Os Segredos do Sono, algo assim. E começa a explicar várias coisas sobre o sono, sobre o poder da mente, e ele fala, como é o começo do livro, ele explica o que é o pensamento. Para o Prentice Mulford, o pensamento é algo inteligente. Para o Prentice Mulford, o pensamento é um pedaço do espírito. E para o Prentice Mulford, você pode estar influenciando uma pessoa na rua, você pode estar influenciando o seu vizinho, você pode estar influenciando o seu familiar com os seus pensamentos. Então, como é que funciona lá para o Prentice Mulford a ideia do pensamento? Primeiro, o pensamento é um pedaço do seu espírito, então ele vai voltar para você. Ele é teu. Então, o pensamento é como se saísse um pedaço do seu espírito e fosse até o objeto que você está pensando. E depois ele volta para você. Então, tá aí a chave. Digamos que eu tenho raiva de alguém, tenho ódio de alguém, eu tenho inveja de alguém. Sai um pedaço do meu espírito, que é o pensamento. Esse pensamento vai até essa pessoa. No meio do caminho, existem pedaços de outros pensamentos, ou pedaços no astral mesmo, que está vibrando na mesma coisa. Então, imagina que eu tenho ódio. Vai indo aquela energia de ódio e vai pegando
outras energias parecidas com a do ódio e atinge essa pessoa. Essa pessoa vai passar mal, vai ficar doente, sei lá, vai ter problemas na vida dela, porém, esse pensamento é meu. Ele faz parte do meu espírito. Então, esse pensamento ele vai voltar para mim e vai pegando mais energias do mesmo tipo, e quando chega para mim, ele volta bem pior daquilo que foi. Por isso que o ideal é você nunca desejar o mal para ninguém, não ter inveja, não ter nada. Elimina esses pensamentos e só deseja o bem. Toda vez que você desejar o bem, uma parte de você desejando o bem, vibrando o bem, vai indo, vai atingir aquela pessoa que você desejou o bem, e em algum momento vai ajudar aquela pessoa, claro que vai aumentar a vibração dela, vai melhorar, e vai trazer essa energia de volta, pegando mais energias do bem no meio do caminho, vibrando no mesmo tipo, e quando volta esse pensamento para você, que é uma parte do seu espírito, você fica melhor ainda. Então, isso é um grande incentivo para você começar a desejar o bem, desejar prosperidade para o mundo todo, desejar saúde, desejar paz para o mundo todo. Tudo é bom você sempre estar fazendo isso. Tudo isso eu ainda estou no pensamento. Então, o pensamento, ele é uma parte de mim, e ele tem todos esses atributos. Se eu juntar duas pessoas pensando a mesma coisa, eu acabo criando uma egrégora. Segundo diversos estudantes, inclusive teósofos, todos os lugares acabam tendo egrégoras. Então, uma empresa tem... Ô, Maurinho Soares, muito obrigado por se inscrever no canal. Então, uma empresa, ela tem uma egrégora. Uma empresa tem uma egrégora. A sua família tem uma egrégora. Os locais para onde você vai tem egrégoras. Entendeu, gente? Por quê? Porque tem muito pensamento. Então, por que eu falei de locais, né? Os locais são muito importantes, porque ali cria-se uma forma de pensamento. Por exemplo, digamos que tem uma casa onde as pessoas rezam muito, oram muito. Vai ter uma energia boa. Se eles mudarem de lá, se entrar uma família para esse local que não reza tanto, talvez essa família comece a melhorar. Ela vai ser influenciada pelas energias daquela casa e comece a rezar, orar e melhorar. Por outro lado, digamos que você tem uma casa, por exemplo, que foi um prostíbulo, né? Eu já vi casos assim. No local era um prostíbulo, né? Acontecia de tudo, bebida, prostituição, drogas e tudo mais. Venderam, acabou o prostíbulo e foi uma família morar lá. A família fica toda desgovernada, toda atrapalhada, né? Ela começa a ter problemas por causa daquela egrégora que está naquela casa. Entendeu? É uma energia que começa a influenciar aquelas pessoas, né? O ideal, né, seria limpar essa casa inteira, não só física, como espiritualmente. Teria que fazer uma defumação, aí tem umas técnicas certas aí para isso. Isso para limpar uma casa. E se eu sei que isso pode acontecer, eu posso influenciar a minha casa. Eu posso começar a ter pensamentos bons na minha casa, e a minha casa começa a ter essa egrégora boa. E fazer os meus familiares fazerem o mesmo. Bom, tudo isso ainda tem a ver com a egrégora, ainda é o forma pensamento e a egrégora. Quando a gente chega na ideia da egrégora, né, o que seria egrégora? Egrégora é isso, tem uma energia ali na casa, e aí vem aquela ideia, agora eu vou dar uma viajada, entendeu, para sair um pouco da ideia da egrégora, e vou voltar na egrégora. Eu vou falar um pouquinho sobre a Nossa Senhora da Aparecida. O que acontece? A Igreja Católica, eu sou católico, minha família é católica, eu tenho essa influência muito grande da Igreja Católica, gosto muito da Igreja Católica, inclusive gosto da Nossa Senhora da Penha, gosto muito da Nossa Senhora da Penha, aqui no bairro da Penha, em São Paulo, e também gosto de Nossa Senhora da Aparecida, fui para Nossa Senhora da Aparecida há um tempo atrás e pretendo ir esse ano novamente. Então, não me critiquem daquilo que eu vou falar agora. O que a gente tem que fazer? Porque assim, o que eu vou falar agora é meio assustador, porque tem pessoas que realmente acreditam que Nossa Senhora da Aparecida existiu, ou Nossa Senhora da Penha existiu. Na realidade, o que aconteceu foi, existiu a Nossa Senhora Mãe de Jesus lá em Jerusalém, tudo bem, né, há 2000 anos atrás. Essas outras Nossas Senhoras são de pessoas que
veneram a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e acabam trazendo para nós aqui. E o que acontece? Na Penha, por exemplo, deixa eu até ver aqui uma informação. Por exemplo, a Nossa Senhora da Penha, ela veio, na realidade, da França, por isso que é Penha de França, inclusive. Então, lá na Nossa Senhora, na França, tinha uma... tem lá uma história de um padre que gostava de Nossa Senhora e começou a ter visões e tudo mais. Se não estiver enganado, é parecido com... É isso mesmo, ó. A origem da Nossa Senhora da Penha. Eu vou falar rapidinho aqui, ó. A origem mística. Acredita-se que a Penha tenha começado com um oratório no alto da colina, entre 1620 e 1650. Isso lá na França. Ó, há uma versão mística dando conta de que um viajante francês teria deixado no local a imagem da Virgem Maria. Antes, ele tentou por 2 vezes tirá-la de lá, mas ela sempre voltava ao mesmo ponto onde a igreja foi erguida. Ah, não, desculpa, essa origem aqui é da Penha de França aqui em São Paulo. Dizem que ele foi lá, colocou uma estátua de Nossa Senhora, ele tirava a estátua, ela voltava, ele tirava a estátua, ela voltava, e pegaram e criaram essa história aí para criar uma igreja ali na Penha. Na França, já é assim, ó, Nossa Senhora da Penha é o título da Virgem Maria que teve início quando um monge francês chamado Simão sonhou com uma imagem de Nossa Senhora que estava enterrada no alto de uma montanha de difícil acesso. A imagem estaria enterrada ali por causa de uma guerra entre franceses e muçulmanos. Os católicos escondiam suas imagens para que elas não fossem destruídas pelos invasores islâmicos. No sonho, a imagem aparecia cercada de luz e acenava para que ele fosse procurá-la. Simão procurou pela serra durante 5 anos sem sucesso, mas então, num dia especial, teve a informação de que a serra que ele descrevia chamava-se Penha de França e ficava no monte no norte da Espanha. Simão Vela dirigiu-se para lá o mais rápido que pôde e encontrou a estátua, e lá ele fez a igreja Penha de França, Nossa Senhora de Penha de França, na França, não, na Espanha, quer dizer. E aqui na Penha aconteceu essa outra história aí da estátua que aparecia. Bom, o que mais? Tem várias lendas. Aí vem a história de Nossa Senhora da Aparecida, que é a mais doida, né? Bom, o que acontece? Mais doida assim. Basicamente, o que é a história da Nossa Senhora Aparecida? Pescadores estavam lá em Aparecida e eles encontraram uma estátua. Isso é a versão oficial. Vocês verem, essa é a versão oficial da história. Encontraram uma estátua de barro de Nossa Senhora. E depois, tem uma história lá que eles estavam sem peixes e tudo mais, apareceu a estátua, e aí começaram a aparecerem peixes, e esses pescadores ganharam muito dinheiro com esse peixe, e depois apareceu a cabeça. E o milagre é esse, apareceu a estátua, depois a cabeça, e eles tiveram uma pescaria boa. Pegaram a cabeça, colocaram na estátua e começaram a cultuar. Basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. Essa é a versão da igreja, mas a minha versão eu já digo que é mais complicada. Qual que é a minha ideia daquilo? Na época tinha escravidão, os negros não podiam ir para a igreja, essa que é a realidade, eles não podiam ir na igreja porque eles eram negros, eles criaram essa estátua da Nossa Senhora e começaram a rezar para a Nossa Senhora da Aparecida, por isso que a Nossa Senhora da Aparecida, ela é negra, né? Existe todo um estudo em cima, que na realidade é Nossa Senhora da Conceição, né? Pode ser que eu faça um vídeo futuro, editado, contando toda essa história aí, porque na realidade Nossa Senhora é a Nossa Senhora da Conceição, que apareceu em Aparecida, né? Da Aparecida do Norte. Mas basicamente é essa história. Para mim é isso. Os negros não podiam ir na igreja, fizeram essa estátua e começaram a rezar para essa estátua. O que acontece? O que tem a ver essa história da egrégora com a Nossa Senhora? Tem tudo a ver. Eles começaram a rezar para aquela Nossa Senhora, aquela estátua da Nossa Senhora. E começaram a ter... A fé deles criou uma egrégora chamada Nossa Senhora da Aparecida. E essa egrégora, ela curou algumas pessoas. E aí, digamos que vai alguém lá e não é curado. O que eles falam? Você não tem fé, você não teve muita fé. E a outra pessoa vai lá e é curada. Esse tem fé.
Isso vai fortalecendo a egrégora, entenderam? E assim, se você for para Aparecida, eu tenho quase certeza que você vai ser atendido. Por quê? Porque é uma energia, é uma egrégora. Se você for pedir, tiver a sua fé, junto com a fé de todas as pessoas que foram para Aparecida, e são milhares de pessoas, eu acredito que você vai ser atendido por essa egrégora. É uma energia muito forte. Eu vou contar mais ou menos, né? A minha família não sabe direito o que eu vou falar agora, que eu fui para Aparecida há um tempo atrás, mas a minha família não sabe o motivo porque eu fui para Aparecida. Eu vou contar hoje aqui na internet. Se um dia alguém da minha família viu a live, vai saber por que eu fui fazer em Aparecida. Alguns anos atrás, o meu pai ele estava muito doente, com câncer, estava muito mal, foi parar no hospital, no Carlos Chagas, aqui em Guarulhos. Ele estava muito mal e quase morrendo mesmo. E eu me lembro que eu fui na parte de baixo do Hospital Carlos Chagas, tinha uma estátua da Nossa Senhora da Aparecida. A minha mãe já tinha falecido, minha irmã foi na capela, ficou rezando pelo meu pai. Eu olhei para aquela estátua da Nossa Senhora, eu pensei assim, eu na minha mente, né? Pensei, bom, Nossa Senhora, se meu pai melhorar, eu vou para Aparecida e vou acender uma vela, vou assistir uma missa e vou acender uma vela. Era isso. Né? Mas sem ter muita fé, era eu e a estátua ali, né? Se acontecer, beleza, né? Tomara que aconteça. Fiz esse pedido, no dia seguinte meu pai estava de pé, estava quase pulando. Eu falei, meu Deus, ferrou, vou ter que ir para Aparecida. Menos de 6 meses eu fui para Aparecida do Norte e gostei muito do lugar. Aquilo ali, eu acho que é a Disneylândia dos espiritualistas, aquele lugar. Eu nunca vi um lugar que tem um comércio muito grande. Bom, primeiro teve tudo aquilo que eu falei, né, da egrégora, tudo mais. E quando a igreja começou a ver que muitas pessoas vão para Aparecida, ela tornou aquilo ali um grande comércio. E também os habitantes daquela região. Mas é muita coisa mesmo. Bom, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu trabalhava de madrugada, né? Eu estava lá trabalhando, eu trabalhava de madrugada, às 6, 5 e meia da empresa onde eu trabalhava, fui até o Tietê, peguei um ônibus, fui para a igreja, lá para Nossa Senhora da Aparecida, assisti a missa e acendi uma vela de 7 dias. Eu saí da empresa às 5 e meia da manhã, eu acho que 9, 10 horas da manhã eu já tinha feito tudo isso, e já estava sentado na porta da igreja lá da Aparecida, sem fazer nada. Falei, caramba, né, o que eu vou fazer agora, né? Vim até aqui, peguei um ônibus, tudo. Aí eu vi um teleférico passando. Falei, vou no teleférico. Vou ver esse teleférico aí. Fui lá, paguei o teleférico, eu acho que na época era 20, 25 reais, paguei o teleférico, fui no ponto mais alto lá do Morro de Aparecida. Chegou lá no ponto mais alto da Aparecida, aí tinha um prédio, um mirante. Falei, pô, vou subir no mirante, eu quero ver a cidade inteira, né? Fui lá, paguei para entrar no mirante, na época acho que era 5 reais, 10 reais, não sei, paguei. Fui lá no último andar, para ver toda a cidade de Aparecida. Eu passei no teleférico, fui no ponto mais alto, e no ponto mais alto do ponto mais alto. Lá em cima do mirante, olhei, lá embaixo tinha as estações, aquelas estações onde está Jesus, desde quando ele nasceu até a morte dele, acho que são 14 estações, enormes, de 3 metros cada estação, com uma distância de 5 a 10 metros cada uma trilha. Desci do mirante, fui fazer a trilha das estações de Jesus, né? Vi todas as estações, voltei para o teleférico, e do teleférico voltei para a porta da igreja, né? No telefônico, não era nem meio-dia, eu estava sentado lá na porta do teleférico, da igreja novamente. Aí eu vi um trenzinho passar, pô, legal, vou pegar esse trenzinho. Fui lá, paguei o trenzinho, dei uma volta na cidade toda, daqui a pouco eu tô de volta na porta da igreja. Cheguei na porta da igreja, falei, pô, vou no restaurante dos monges. E tudo isso vai dinheiro, né? Fui no restaurante dos monges, saí. Aí eu me lembrei que quando eu estava no trenzinho, tinha um monte de charretes, né, paradas. Saí do restaurante, fui até a charrete. Na charrete fui perguntar, não, por que então tem essas charretes? Aí falaram, olha, aqui nós vamos levar até onde
foi encontrada a estátua da Nossa Senhora da Aparecida. Peguei a charrete, tirei foto, até tirei foto com o burro, tudo. Vocês vão no meu Facebook, vocês vão ver todas essas fotos aí. Peguei a charrete, o rapaz ainda deixou eu dirigir a charrete, foi muito legal. Quando eu cheguei lá no local onde encontraram a estátua da Aparecida, mais comércios, e tinha o quê? Não foi bem no lugar, chegou no lago, mas aí tinha o quê? Tinha uma balsa, aí você pagava o cara da balsa para te levar até lá no meio, onde encontraram a estátua da Aparecida. Chegou, só que era legal, tinha balsa, tinha um historiador, tinha algumas pessoas contando história, tudo, contando, né, guia turístico. Eu sei que você gasta uma pequena fortuna naquele lugar, isso sem falar ainda em souvenir, que é trazer estátuas, trazer terços, né, do lado de fora da igreja, tem uma parte que parece a 25 de março, o pessoal vendendo até eletrônicos, sabe, um monte de coisa que veio do Paraguai. Eu nunca vi tanto comércio naquele lugar. E foi assim, foi um dia comum. Eu fui acho que foi num sábado que eu fui, um sábado comum, no meio do ano, não era nem outubro, e devia ter milhares, mas milhares e milhares e milhares de pessoas naquele local. Vocês não têm noção a quantidade de pessoas que vão para Aparecida todas as semanas, ou todos os dias. É impressionante aquele lugar. Então imagina, voltando à nossa palestra, ao nosso tema, a egrégora daquele lugar, aquele monte de gente, missas de 1 em 1 hora, pessoas que vão pedir coisas e acreditam que vão receber algo, e pessoas que vão lá também para agradecer por terem recebido algo. Se você tem um problema, mesmo que você não acredite em Nossa Senhora da Aparecida, você vai lá e pede. Você vai ter o retorno. Isso é quase certeza. Ela tem desistido ou não? Mesmo que você não acredite, não. Você tem que ter fé. Mas existindo Nossa Senhora da Aparecida ou não existindo Nossa Senhora da Aparecida, você vai ter algum tipo de retorno, eu tenho certeza. Bom, com isso eu contei a história da Nossa Senhora Aparecida, que é uma egrégora enorme, né, de formas de pensamento. Bom, o que eu queria... Fátima Marques... Ah, tá. Gente, eu vou ler rapidinho aqui todos os comentários. O Tom falou que o som tá bom. Maurício Soares, boa noite. Eliane Rodrigues, olá, Maurício. Rafael Lima Custódio, boa noite. Lucimara Santana, boa noite. Lucimara, isso então ocorre basicamente nos cultos de todas as igrejas, né? Sim, acontece em todas as igrejas, os cultos. Assim, todas as igrejas têm egrégoras. Todas as igrejas têm egrégoras. Né? Então, realmente, isso acontece em todas. Né? Primeiro que eu vou explicar daqui a pouco um pouco mais sobre egrégoras. E a Fátima Marques, ela estava fez um comentário aqui. Muito obrigado, Fátima. Hoje em dia, como está o seu pai? Bom, o meu pai, ele tem... hoje, daquele momento, ele esteve bem, mas o meu pai ele já teve problemas com câncer, ele já tem mais de 80 anos de idade, então ele tem sempre algum probleminha de saúde, mas desse problema, pelo menos, ele ficou bem, né? Graças a Deus. Muito obrigado pela preocupação, mas o meu pai, daquele problema, ele se resolveu. Mas ele tem outros problemas que todo mundo tem, principalmente devido à idade dele avançada. Bom, e obrigado mais uma vez por ter lembrado disso, né, por se preocupar pelo meu pai. Bom, falei daqui da Nossa Senhora, da Aparecida, e eu vou falar rapidinho aqui de um livro que chegou na minha mão. Obrigado, Fátima. De um livro que que chegou na minha mão. Eu vou comprar esse livro, o meu amigo aqui tem. É um livro chamado O Campo Biopsíquico, que é do José A. Segura. José A. Segura, Campo Biopsíquico. O que diz este livro, que é importantíssimo para você entender diversos fenômenos mediúnicos que acontecem no Brasil e no mundo. É importante você entender isso. Bom, o que trata esse livro? Esse livro ele fala de formação de egrégoras também. Só que, lembra que eu falei que o Lourenço Prado falou que o pensamento é um ser inteligente, né? Isso é interessante. E o Prentice Mulford também ele fala disso nos livros dele, de outra forma. Nesse livro, O Campo Biopsíquico, o autor descreve
um experimento feito, se eu não estiver enganado, foi na Rússia. Nossa, coceira no nariz, gente. Um problema que aconteceu na Rússia, ou um experimento que foi feito na Rússia, que foi o seguinte: eles queriam, os cientistas, eles montaram um grupo de pessoas que começaram só um momento, sim, gente. Deixa eu pegar aqui. Aqui mais de água. Epa. Então, cientistas começaram a cultuar um ser, né, uma pessoa que nunca existiu e que deveria ser a criada de um príncipe. Então era mais ou menos assim, tinha um príncipe, há 100 anos atrás, um exemplo, e esse príncipe não tinha nenhuma empregada. Então os cientistas que eles fizeram, estavam fazendo alguns experimentos de parapsicologia. A Rússia fez muitos trabalhos de parapsicologia, a CIA fez muitos trabalhos ligados à parapsicologia, que nem eu falei na outra live, e esse da Rússia era o seguinte: tinha lá um rei, e eles começaram a falar que esse rei tinha uma empregada, essa empregada não existia. E eles começaram, todo dia, cultuar essa empregada, né, essa faxineira, e começaram a falar coisas para essa forma pensamento. Eles criaram uma forma pensamento, ficavam pensando, e começaram a dar informações sobre o rei. O rei tinha nascido em tal lugar e morrido em tal lugar. O rei morava tinha tal doença. O rei tinha tal pensamento. Então, eles começaram a alimentar como se fosse um computador aquela forma pensamento. Eles cultuaram uma faxineira e mandavam informações para essa faxineira. E foi criando uma forma pensamento. Rinite, sei lá, meu, tá um negócio estranho. Então, eles foram criando um ser e começaram a jogar informações. Daqui a pouco, o que eles fizeram? Eles pegaram um médium que incorpora, que corporifica, e esse médium começou a incorporar a forma pensamento que nunca existiu, não foi um ser vivo. E esse médium, que não tinha contato com nenhuma informação do rei ou do príncipe, não tinha contato com os médicos, ele começou a responder os cientistas aquilo com que foi alimentada aquela forma pensamento. Então ele respondia. Vocês entenderam? Vamos recapitular a ideia. Vários cientistas pegaram, começaram a cultuar uma faxineira de um rei que nunca... Esse rei existia, mas a faxineira não existia. E deram nome para a faxineira, começaram a cultuar ela, deram informações para ela. Aí trouxeram um médium que não tinha nada a ver com a história, que não sabia a história do rei, que não sabia nada, e pediram para ele incorporar era um médium de transporte, para quem é da Umbanda, que é termos mais técnicos, é isso. Um médium de transporte, ele incorporou aquela faxineira que nunca existiu, e a faxineira começou a responder perguntas dos cientistas. Né? Em dado momento, esse espírito, essa forma de pensamento, começou a falar coisas que eles não tinham falado. Por exemplo, falou: olha, esse rei tinha uma amante, o nome da amante é tal, ela morava em tal lugar, né, ela nasceu e morreu com tantos anos. E os cientistas foram atrás e existia amante. Daqui a pouco a forma de pensamento começou a dar outras informações sobre o rei que ninguém sabia. Então, o que acontece? Essa história está sendo relatada no livro O Campo Biopsíquico, de José A. Segura, e pode ser a explicação de muitas entidades e canalizações que acontecem no Brasil, muitas. Eu não vou falar que são todas, mas eu acredito que muitas. Então, por exemplo, eu conheci uma mulher que ela jogava, que ela gostava da linha dos ciganos, por exemplo,
e ela começou a incorporar uma entidade, ela gostava, ela começou, eu esqueci o nome da cigana que ela incorporava, só que aí eu, e aí ela estava feliz. Por que ela estava feliz? Porque ela estava incorporando, a cigana dela tinha o mesmo nome da cigana do Corcunda de Notre Dame, parece, ou algo assim. Então, quer dizer, ela estava, ela alimentou uma ideia, uma forma de pensamento, e poderia estar incorporando a mesma entidade. É possível. Outra coisa que é interessante, pessoas, por exemplo, eu começo a cultuar alguma coisa, sei lá, digamos com um Exu, né, um Exu, uma linha de ciganos, alguma coisa, eu começo a cultuar aquilo. Daqui a pouco, adivinha o que eu estou incorporando? Aquele Exu, aquilo que eu estou cultuando. Então, eu acredito que muitas vezes eu crio uma forma pensamento e incorporo essa forma pensamento. Eu incorporo essa forma pensamento. E essas ideias não foi só por causa do campo biopsíquico. Tem um filme bem antigo chamado Síndrome de Caim, que eu vi em VHS. E era interessante, na realidade era um esquizofrênico, né? E ele, engraçado que ele era história, era fictícia, claro, de uma pessoa que tinha sido abusada quando era criança, um rapaz, pelo pai, e quando ele fica velho, ele pensa que ele tem um irmão, né? O filme é isso, ele pensa que tem um irmão. Então ele vai lá e mata uma pessoa. Então ele fica doido, ele vai lá e mata uma pessoa. Daqui a pouco ele para, daqui a pouco melhor, ele está parado, ele é como se ele incorporasse algo. Aí vai lá e mata a pessoa. Daqui a pouco ele desincorpora algo. E ele pensa assim, olha, meu irmão veio aqui e matou essa pessoa, então ele começa a limpar e sumir com as provas da morte daquela pessoa, falando que é o irmão dele, sendo que tudo era ele mesmo. Então é muito parecido, né? É claro que é um filme, mas é muito parecido com o filme Psicose, né? O Psicose, ou o filme que saiu também, o Bates Motel, que está na Netflix, é muito parecido tudo isso. Então, é possível você criar um ser e canalizar esse ser. Inclusive, mestres ascensionados e tudo mais. Pode ser uma grande bobagem que eu estou falando. Não estou falando que são todos os casos. Não são todos os casos, mas é possível. O próprio Chico Xavier, ele comenta em uma das... Ele comentava que... Ele falava, eu não sei se é realmente... Porque ele nunca dava certeza, né, daquilo que ele escrevia. O Chico Xavier, ele estava lá, a pessoa ia lá onde ele estava, e daqui a pouco o Chico Xavier escrevia uma carta de um familiar daquela pessoa que morreu. Só que o próprio Chico Xavier falava, olha, chegou essa carta para você, eu não sei se sou eu não sei se é a pessoa que escreveu. E aí o familiar olhava aquela carta e falava, sei lá, é um familiar meu que faleceu. Era mais ou menos assim o Chico Xavier. Ele não dava certeza, porque ele não tinha certeza se era realmente uma pessoa que morreu. Poderia ser o quê? Uma forma, pensamento que estava junto com aquela família, aquela pessoa que foi atrás dele. De tanto a pessoa ficar pensando, ficava pensando, tinha uma forma de pensamento junto com ele. Ou um cascão, né? Algumas pessoas falam assim, porque nós temos um plano físico, um plano astral e um plano espiritual. Você morreu, seu espírito vai para a parte espiritual. A parte astral é como se fosse um cascão que fica na Terra e vai se dissolvendo com o tempo. Esse cascão, que algumas pessoas né, falam que são... que são... Como é que eu vou falar? Que são... Parece, assim, quando a pessoa tem um vício e outro espírito obsessor. São são esses cascões que alguns espíritos chamam de obsessores. Né? Porque que ficam na Terra e grudam num ser vivo, por exemplo. Então, digamos que eu seja um alcoólatra. Eu morro, o meu espírito vai para o espaço, mas isso, Esmeralda, exatamente. Obrigado, Lucimara. Isso mesmo. Eu morro, meu espírito vai para plano espiritual. Só que a parte astral, o cascão daquele cara que bebia, fica preso aqui na Terra. E aí, digamos que vem outra pessoa que está num lugar bebendo e começa a ser alcoólatra, esse cascão meu gruda nesse outro cara que está bebendo e ele bebe pelos dois, por ele e pelo cascão.
Não sei se ficou claro isso que eu estou falando. Bom, a Lucimara falou aqui que era Esmeralda. Isso é realmente, eu conheci uma mulher que ela incorporava um espírito, né? Ela falava que incorporava um espírito de uma cigana chamada Esmeralda. Ela estava super feliz porque ela falou que ela estava incorporando o espírito de uma cigana que ela gostou muito assistindo Corcunda de Notre Dame. Então, ela assistiu o Corcunda de Notre Dame, se apaixonou lá pela cigana, e agora ela estava incorporando um espírito que tinha, por coincidência, estava incorporando o mesmo, a mesma, a mesma, a mesma cigana chamada Esmeralda. Eu fui num local uma vez, eu não vou falar o nome aqui, mas eu conheci um lugar que era muito parecido com um centro espírita, mas o pessoal incorporava mestres não, mas, por exemplo, eles incorporavam, literalmente, que nem Umbanda, eles incorporavam, em vez de entidades espíritas, eles incorporavam o Papus, o Eliphas Levi, né, mestres no ocultismo, assim, eles incorporavam mesmo. E eu me lembro que, e eu fui uma vez, eu comecei a conversar com o cara que incorporava lá o Eliphas Levi, e aí eu falei, pô, mas o Eliphas Levi era contra a necromancia, quer dizer, a pessoa morreu, você traz uma pessoa morta, como é que o Eliphas Levi está baixando aqui nesse terreiro, né? E o que acontece? Eram pessoas que, o cara leu muito do Eliphas Levi, criou uma forma de pensamento, a está incorporando. E um outro lá que eu me lembro que ele incorporava o Papus. Daí eu cheguei lá e falei, e aí, Papi, tudo bem? Ele falou, não, meu nome não é Papi, meu nome é Papus. Eu falei, pô, não, esse não é o Papus que eu tô pensando. E ele falava tudo que o Papus tinha escrito, porém, ele era que nem um computador. Se você saísse daquela linha ali, o cara já não falava a mesma coisa. E ele falou que o nome dele não era Papi, era Papus. Então, tinha algo errado naquele lugar. Esse lugar não existe mais, mas também não vou falar o nome, mas são coisas que a gente vai acabar vendo ao longo da nossa vida, aí, da nossa experiência. Então, com isso, falei já sobre pensamentos, formas pensamentos, egrégoras, contei a história de Nossa Senhora da Aparecida, falei do livro Campo Biopsíquico, onde explica sobre entidades que você cria e você pode também, entidades que você cria e pode incorporar ou pode criar uma entidade. E aí tudo isso aí, gente, vocês têm que participar de alguma escola, participar de algum curso, alguma coisa que vai te ensinar a fazer, mas basicamente é assim. Você cria um ser e esse ser vai te proteger, por exemplo. Ou se cria um ser que vai te trazer prosperidade, te abrir caminhos. E não é nada tão complicado. De repente, quando você está fazendo uma oração para o anjo da guarda, quem não garante que você não está criando um outro ser que é o anjo da guarda? Quando você reza para um santo, você está se conectando com aquele santo. Quando você reza para algo, você está se conectando a alguma coisa. Queria falar na última palestra que eu fui, que foi a de meditação. Depois eu vou até pôr aqui no link. O único link que eu vou pôr aqui é o da palestra que eu fui na última sexta-feira, que era tipos de meditação com o Swami Jitananda, da Ordem Ramakrishna, né? Eu queria falar uma coisa que ele falou lá, que era muito interessante. Ele falou sobre vários tipos de meditação. Em dado momento, o pessoal fez perguntas, né? E eu, como sempre, acabou as perguntas, acabou o vídeo, eu fui lá e fui conversar com ele pessoalmente. O que acontece? Porque o que ele falou? Que qualquer coisa pode virar um mantra. E aí, como assim qualquer coisa? Daí ele falou, olha, você pode, por exemplo, ficar fazendo mantra para o Ganesha. Então, fica lá, Ganesha, 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 Ganesha. Isso é um mantra. Fazer um mantra para o Shiva, 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 Shiva. Né? Ou mesmo juntar dois mantras, ele falando, né? Então, por exemplo, Ganesha Om, Ganesha Om, Ganesha Om, Hari Ganesha, Hari Ganesha, Hari Ganesha. Entendeu? Em vez de criar o Hare Krishna, você tira o Krishna e põe o Ganesha. E aí eu queria conversar com ele sobre isso, porque é muito interessante e tem a ver com o tema de agora. Então, e se eu pegar e começar a fazer um mantra para o Ganesha? Eu vou me conectar com a egrégora do Ganesha. É interessante. E o Ganesha é
na realidade, ele é uma egrégora agora, né? Ele é uma egrégora, tudo é egrégora, né, gente? Mas o Ganesha é uma egrégora de prosperidade. Ele ajuda os comerciantes, ele ajuda as pessoas do comércio, as pessoas da comunicação. Para mim, que estudo religiões comparadas, o Ganesha é a mesma coisa que Mercúrio na mitologia grega, né, ou na mitologia romana. Né? O planeta Mercúrio da astrologia, para mim, é o Ganesha, que é comércio, jovialidade, né? E é interessante ele falar disso. Então, quer dizer, você pode... eu só fiquei na dúvida. Ele falou que você se conecta com a egrégora do Ganesha se você fizer isso. Mas o que você pode estar fazendo também? Estar criando uma egrégora do Ganesha para te ajudar futuramente. Então, basicamente é isso. Bom, vamos ver se eu respondi todas as perguntas que eu fiz no começo, que eu falei o que é pensamento, o que é uma egrégora, aos elementais. Algo interessantíssimo, que as pessoas falam que existem as salamandras, as ondinas, os silfos e também os gnomos, né? Respectivamente, gnomos estão ligados ao elemento terra, as salamandras ao fogo, as ondinas à água e os silfos estão ao ar, né? Bom, o que acontece? Existe o plano astral, que é o plano mental. Plano mental e plano astral é a mesma coisa. E é ali que estão esses elementos que estão na natureza, mas no plano mental e na sua forma mais rústica. Então, temos lá, na natureza, nós temos lá as salamandras, as ondinas, os silfos e os gnomos, que estão no plano mental. Isso é interessante, porque eu falei disso no começo, por causa da forma pensamento. É o mesmo plano do pensamento, o mesmo plano da egrégora, tem esses outros elementos que não foram ainda manipulados pelo homem, e o homem pode manipular esses seres. O grande perigo é que esses seres também estão dentro de você. Então tem que saber manipular isso. E interessante, ó, elemental. Elemental. Então é um elemento ligado ao plano mental. Por isso que eu falei dessa pergunta no começo da live. Então, os elementais seriam isso, são seres da natureza, não manipulados ainda pelo homem, e que o homem tem que tomar muito cuidado ao manipular isso. Muito cuidado mesmo. Bom, falei sobre ambientes que podem nos afetar, porque tem egrégoras, esses ambientes, eles podem nos afetar. Falei sobre a história de Nossa Senhora Aparecida. Falei que Nossa Senhora Aparecida é uma egrégora. Sim, é uma egrégora. Assim como todas as outras Nossas Senhoras, assim como São Francisco, assim como existe o São Francisco histórico, a Nossa Senhora histórica, todos os santos históricos, e existe essa egrégora que a humanidade faz na sequência. Então, todos os dias nós estamos, assim, criando egrégoras, e tem essas egrégoras enormes que você pode utilizar. Existem egrégoras, por exemplo, da mitologia grega. O que é interessante? Quando você não para de alimentar essa egrégora, essas egrégoras começam a se destruírem. Elas começam a ficar fracas. Se vocês assistirem o filme Fúrias de Titãs, tem uma parte interessantíssima onde os deuses, né, da mitologia grega, né, eles falam que eles estão morrendo porque os homens pararam de acreditar neles. Se os homens param de acreditar neles, pararam de mandar uma energia para eles. Eles estão dizendo que eles são egrégoras. Então, a mitologia grega toda você pode acessar. São egrégoras. A mitologia grega, romana, a mitologia... toda a parte budista, tudo isso, qualquer coisa, tudo isso para mim são egrégoras que você vai acessando. Inclusive tem um pessoal no Brasil que está acessando egrégoras nórdicas, então tem lá o pessoal invocando Thor, a energia do Thor, do Odin, que era na realidade a religião do Adolf Hitler. Ele seguia essa linha das religiões nórdicas, o Hitler. Bom, já falei bastante coisa, deixa eu ver. Falei sobre entidades que incorporam nas pessoas. Bom,
Eu estou caminhando para o final da live, já estamos a praticamente... Faltam 4 minutos para encerrar aqui a live. Queria saber se ficou claro aí para vocês, se vocês estão... Vocês têm alguma dúvida? Alguma outra dúvida que vocês querem? Outro tema que eu fale rapidinho? Lucimara falando de encosto. Bom, o que seria o encosto? Aquilo que eu falei, eu acredito que encosto é tudo isso aí mesmo. São esses cascões. Porque o espírito, ele é puro. O espírito, o espírito, ele é puro e ele tem uma parte astral. Essa parte astral é que, quando a pessoa morre, fica aqui incomodando os outros. Vira uma assombração. Mas não é por muito tempo. A menos que você fique cultuando ele também. Há essa possibilidade. E para quem gosta do livro Nossas Forças Mentais, só mais um momento. Estou vendo aqui, realmente faltam 2 minutos. Bom, para quem gosta do livro Nossas Forças Mentais, tem eu não sei se é no livro 2 ou no livro 4, que ele fala sobre a noite... Até vou revelar algumas coisas sobre a formação do livro Nossas Forças Mentais. São 4 volumes, e todos esses volumes, a introdução, ele fala de Deus. Já vou falar por que ele fala de Deus. Porque ele tem um capítulo que ele fala assim, como que é? Núpcias eternas, algo assim, mais ou menos. Ele fala... Né, núpcias eternas, tem a noite de noite. Ele fala, acho que é núpcias eternas, onde ele fala como é que você vai cultuar uma pessoa que morreu. Olha a loucura. Como que você vai trazer uma pessoa morta de volta? Ele está lá no livro do Prentice Mulford. E o Prentice Mulford, ele é contra... então, ele explica. Então, por exemplo, ele é contra a necromancia, né? Então, eu me lembro que quando eu li essa parte, Noite de Núpcia Eterna, acho que é o nome do capítulo, eu me lembro que foi indicada por uma pessoa muito importante esse livro para mim, e eu estava lendo 2 coisas, eu estava lendo Eliphas Levi, e estava lendo Nossas Forças Mentais. Quando eu cheguei na parte no Eliphas Levi, estava lá falando sobre necromancia, dizendo que o cristianismo condena a necromancia. Em contrapartida, me chega o Prentice Mulford, num capítulo falando sobre Noite de Núpcia Eterna, onde ele fala assim, como é que eu faço para ter a pessoa para sempre? Digamos que eu tenho uma esposa e essa esposa morreu. O que eu faço? Eu arrumo um quarto e coloco tudo da minha esposa lá. Coloco um aparelho de som tocando as músicas que minha esposa gosta. Eu coloco as roupas delas lá. Eu coloco coisas que ela gosta de comer. Né? Como se estivesse fazendo oferendas. Coloco fotos dela, e começo a mentalizar a minha esposa naquele lugar. Eu vou mentalizando, até que ela realmente aparece como se estivesse viva. Eu achei aquilo absurdo. Eu falei, caramba, meu, como é que... Né, eu tô invocando uma pessoa morta. E aí eu fui falar com essa pessoa, que era o pai do meu amigo, né, que era a única pessoa que conhecia essas coisas, né, que tinha indicado esses livros para mim. E eu cheguei nele e falei, olha, eu estou lendo o livro do Eliphas Levi, o Eliphas Levi fala que ele é contra a necromancia, que os ocultistas, eles são contra a necromancia. E o Prentice Mulford, ele fala sobre esse experimento onde eu traria uma pessoa morta de volta. Ambos são patronos do círculo esotérico da Comunhão do Pensamento. Não está com um confronto de ideias. Um fala que é contra a necromancia e o outro fala que eu tenho como trazer uma pessoa morta. E aí o pai do meu amigo, né, que na época é uma pessoa muito sábia, ele falou, quem disse que essa pessoa que você trouxe é uma pessoa morta, é um espírito de uma pessoa morta? E aquela lâmpadazinha apareceu, e aí eu fui pensando mais ainda, eu fui pensando para cá, falando, meu Deus, que ficou mais confuso ainda. O livro Nossas Forças Mentais é um livro sobre nossas forças mentais, não é um livro de necromancia. Então, se você pegar tudo que é de uma pessoa morta, colocar num quarto e começar a cultuar ela, você vai criar um ser. Você não vai trazer
a pessoa morta, você vai trazer você vai criar um outro ser parecido com aquela pessoa morta. Entendeu? Parecido, mas não é a pessoa morta. Não é. Então não vai ser a mesma pessoa. Não adianta, não é o mesmo. O espírito já está longe, ele já está lá com Deus. Não é necromancia isso. E o que acontece? Por que o Prentice Murphy, ele ensina isso em todos os livros? A editora Pensamento, ela teve o cuidado de, em todos os livros, na introdução, colocar um texto chamado Deus. Qualquer livro do Prentice Murphy que você pegar, né, os 4 volumes, está escrito, tem um título, tem um capítulo falando sobre Deus. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. Deus existe. E eles falam, não, por que ele fez isso? Porque uma pessoa que lê todos os livros do Prentice Mulford vai começar a imaginar o seguinte, que Deus não existe. E que Deus, quem criou foi o homem. Esse era o medo dele, que nós achássemos que, não que Deus nos criou, mas que nós criamos Deus, como se Deus fosse uma egrégora. Ele não queria que as pessoas acreditassem que Deus era uma egrégora. Deus nos criou. E da mesma forma que Deus nos criou, ele nos deu poderes para fazer a mesma coisa que ele. Então, da mesma forma que Deus nos criou, né, não fala assim que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é que é igual a Deus, mas é semelhante, com poderes semelhantes. Da mesma forma que Deus nos criou, nós podemos criar um outro ser. Mas nós não criamos Deus. Isso é importante. Essa era a preocupação do Prentice Mulford, de que todos acreditassem que Deus existe, que nós não criamos Deus. Deus não é a criação mental do homem. Foi Deus que criou o homem com a capacidade de fazer criações mentais. Entenderam? Isso é importantíssimo mesmo, porque algumas pessoas, se vocês colocarem Deus, a criação do homem, jogar na internet, você vai ver que tem gente já fazendo esse tipo de texto na internet. Deus é a criação mental do homem. E Deus não é a criação mental do homem. Deus criou o homem com a capacidade de fazer criações mentais como ele teve. Então Deus existe. Bom, essa era a preocupação dele e é aquilo que eu acredito também. Bom, tem mais alguma? Legal, Lucimara bem ativa aqui. Bom, eu vou encerrar aqui a live. Vou dar só mais um momento. Mais alguns momentos aí para vocês, se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, vou repassar rapidinho, gente. Sexta-feira agora tem uma palestra chamada Conceitos de Deus, lá na Sociedade Teosófica, Loja Liberdade. Fica na rua Mituto Mizumoto, número 301. O vídeo vai ser... essa palestra, ela vai ser gravada, vai estar ao vivo no YouTube, no canal da Loja Liberdade. Então, e o tema é Conceitos de Deus. Deus não pode ser definido, pois definir é deliminar, tornar infinito. Podemos, contudo, conceituá-lo segundo a ótica das inúmeras religiões, tradições e filosofias. O palestrante é o Carlos Brasílio Conte, membro da Sociedade Teosófica, expositor e escritor. Bom, vale a pena ver essa palestra, porque o Carlos Brasílio Conte, ele é um cara bacana, eu já vi alguns materiais dele, gostei muito. E no dia 8 de abril, na próxima segunda-feira, teremos uma palestra, A Busca pela Felicidade, lá no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, na rua Dr. Rodrigo Silva, número 85, na Praça da Sé, também próximo do metrô Liberdade. Essa não vai passar no YouTube, então é mais para quem mora aqui em São Paulo. Bom, queria agradecer a presença de todos. Amanhã teremos uma live, esqueci de falar. Amanhã teremos uma live extra, onde eu vou falar sobre métodos de estudo. Métodos de estudo, vários métodos de estudo, e os métodos que eu utilizo para estudar, onde eu fui pegar diversas formas diferentes de estudos, que eu aplico aqui na minha vida, nos meus estudos, e eu vou fazer uma live falando sobre isso. O tema vai ser como começar a estudar ocultismo sozinho.
É bem chamativo, apesar de ser é um título chamativo, mas ocultismo não se aprende sozinho. Na realidade, você precisa participar de um grupo. Na verdade, isso é uma chamativa mais para você aprender a parte teórica do esoterismo ou do ocultismo, tendo como base, eu vou dar o exemplo, a teosofia. Como que você estuda a teosofia sozinho? Né? Como que é o método? Né? Que pode ser adaptado para qualquer coisa, como estudar Zanoni, por exemplo, o mesmo método que eu vou usar para a teosofia, você pode usar para qualquer livro, mas é o estudo teórico. Não quer dizer que você está evoluindo espiritualmente, não quer dizer que você está evoluindo como pessoa. Você só aprende mesmo com as pessoas, assim, a parte prática, a evolução espiritual é com as pessoas. Mas o que eu vou passar mais é como vai ser um estudo, seria a parte mais filosófica ou métodos de estudo racionais, para você aprender algo de forma racional. Né? Essa vai ser a explicação que eu vou dar amanhã. Eu ainda estou montando o material, não sei como é que vai ficar, mas eu vou utilizar todas as técnicas, eu vou passar para vocês as técnicas que eu uso de estudo, onde eu uso livros, uso audiobooks, e-books, né, PDFs, livro físico, várias técnicas diferentes, onde você começa a aprender sozinho, mas o ideal é você ter esse método sozinho e participar de alguma organização, de alguma escola, ou à distância, porque você precisa ter um método passo a passo. Né? Você tem que ter alguém para te ensinar. Né? Bom, isso daqui foi a minha live. Espero vocês amanhã novamente às 9 horas da noite. E queria também deixar claro que eu não sou nenhum mestre, não sou nenhum guru, eu não sou nada, eu sou um pesquisador. E não falo em nome de nenhuma organização, eu sou um pesquisador. Queria deixar bem claro isso, porque... E também não tenho interesse nenhum de montar nenhuma ordem, nenhuma escola, nada. Não tenho interesse nenhum de fazer isso. Todo esse trabalho é um trabalho para melhorar o mundo, melhorar os estudos. Eu gostaria mesmo que tivesse um boom no Brasil, igual que teve em 1910, onde milhares de pessoas estavam buscando organizações e formas de serem melhores. Você pode ver como o Brasil cresceu muito, e hoje as pessoas não estão mais buscando a espiritualidade. É muito triste isso, e eu quero fazer parte dessa nova onda que eu acredito que irá surgir de pessoas buscando a espiritualidade, buscando participar novamente das organizações, das sociedades místicas, esotéricas e tal. Tá bom? Bom, gente, essa foi minha live, ninguém falou mais nada. Desejo a vocês muita luz, muita saúde, muita prosperidade, muito amor na vida de vocês. Que Deus ilumine vocês cada vez mais. Eu sou Maurício Delmanto e esta é minha live. E eu vou encerrar agora. Está encerrada a live, gente. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.